Essa mensagem é uma continuação da mensagem da manhã. Se você não ouviu, ela vai estar na internet essa semana. Volta lá, assiste a primeira parte. Tema de hoje, agora, da noite: acerto de contas. Fala aí. Deus tem acertos de contas. Olha o que o texto diz. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio de Faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do Faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, ilumina a nossa mente, guarda a nossa vida. Que seja um tempo de reflexão, crescimento, bênção para nós. Que seja um tempo, Senhor, de aprendermos mais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças, estamos em transição, uma transição geral. Muita gente não percebeu ainda essa transição, mas ela tem mudado coisas sutis da nossa vida. Hoje o que é errado está se tornando certo, o que está certo está se tornando errado, e as coisas têm mudado de forma radical nesse tempo. Uma das coisas que eu tenho percebido, por exemplo, que mudou muito nesses dias, é quando a gente vai falar alguma coisa, ou quando a gente vai ministrar algo sobre algumas pessoas, e vai dizer algo sobre, por exemplo, como eu falei agora do dízimo, que é um pouco contundente, que é uma coisa que pode machucar, ou mudar, ou ir contra o que você pensa. Existe hoje uma cultura do cancelamento, as pessoas te cancelam. Então, por exemplo, se eu falei sobre o dízimo, e você não gostou do que eu falei, eu já fui cancelado hoje. Eu posso pregar, posso falar, o que for, você não está me ouvindo mais. Você me cancelou, porque você não gostou do que eu falei. Nós estamos vivendo esse tempo, umas mudanças radicais, coisas estão acontecendo. Eu estava vendo hoje algumas inteligências artificiais que estão sendo proibidas. Uma delas pega 1 minuto da sua voz, ou menos de 1 minuto, e ela consegue escrever, falar qualquer texto.
E amanhã você pode receber um WhatsApp de alguém, achando que é alguém da sua família, e na verdade, com a sua voz, mas na verdade foi feito por uma inteligência artificial. Tem uma outra agora que está sendo também proibida, estão fazendo alguma coisa com ela, ela pega o seu rosto e coloca em qualquer face, qualquer corpo, e ela consegue organizar isso de maneira que consiga te enganar. Há uma perspectiva que o mundo está mudando tão rápido, que em 10 anos, algumas grandes profissões não serão mais vistas no mundo. Estarão mudando, estarão diferentes. As coisas não serão iguais. Isso é uma coisa da gente pensar. O mundo está mudando rápido. Uma das coisas que tem mudado muito, por exemplo, é o marketing. Antigamente o marketing era feito com estatísticas, você queria ver a validação do trabalho, você queria saber a ciência por trás daquilo que foi feito, como era feito. Hoje não, hoje o marketing, para essas coisas não tem valor a especificação científica. O que tem valor é se o seu crush digital falou a respeito disso. Se ele diz que é bom, você vai comprar. O que é um crush digital? Nem eu sabia, aprendi essa semana, achei sensacional. Você sabe o que é um crush digital? Eu sei que você está pensando, pastor, eu sou crente, eu não tenho crush. Deixa eu dizer para você, crush digital é aquele camarada que você segue, que você quer ver o que ele almoçou, que você quer ver onde ele foi, como ele trabalhou, sabe aquele que está no seu story, que você está seguindo? Ele é o seu crush digital, é assim que chama, eu não sabia, aprendi agora. Amém. Esse crush digital, ele funciona como um influencer seu. E a maioria das pessoas compram coisas que eles dizem que é bom. Então hoje é investido em milhares de dólares de dinheiro para você vê-lo usando algo que ele nunca experimentou na vida dele, falando isso aqui é sensacional, e você sai comprando. Muito mais fácil de vender do que se você colocasse, olha, esse produto é feito assim, a especificação técnica dele, é isso, ninguém quer saber disso. Todo mundo quer saber o que o crush digital. O mundo está mudando, o marketing está mudando, as pessoas estão mudando, os conceitos estão mudando. Também a informação está mudando. Quer ver um exemplo que nós estamos mudando muito rápido? Ninguém mais procura informação no jornal. Como você ficou sabendo que Israel estava em guerra essa semana? Internet, mas principalmente pelas redes sociais. Ninguém foi abrir um jornal para saber o que o jornal estava falando. Todo mundo foi na rede social do crush digital. Estou acertando. Ou de alguém, né? Porque a gente não acredita mais em jornal, a gente não sabe o que o jornal está escrevendo, a gente não sabe se isso é real. Então é muito melhor ver alguém que está morando lá em Israel e ouvir o que ele tem para dizer, porque lá você está sabendo no fato e aí você vê se é verdade. Então aparece um dizendo, aqui está tudo bem, não é tão grave assim. Aí você fala, está vendo, não está tão ruim. Aí o outro fala, não, nesse pedaço, então você fica acompanhando. E o mundo está tendo essa transição. Essa semana eu sei que eu vou criar uma polêmica, se prepare para eu ser cancelado. Preparados? Eu sou muito cauteloso em falar de política, de falar dessas coisas, de crises, né? Mas essa semana eu fui assistir um filme que está aí no auge, que é o Som da Liberdade, né? Na crítica, filme que está sendo criticado por ser um filme de direita, e que só os de direita, só o pró-Trump vai assistir isso. Mas você já foi assistir? Por que você não foi assistir? Eu vou explicar. Porque alguém criticou. Provavelmente alguém que você segue e criticou. Então a gente não toma mais opinião baseado no que a gente viu. A gente toma baseado em alguém falou, alguém disse, alguém está falando. Por exemplo, um exemplo que eu vou também causar agora, já volto nesse aí, que isso aqui vai causar mais. Vamos continuar no Freedom, que é melhor. Uma das coisas interessantes no filme que eu fiquei pensando é que eu fui para ver com os olhos críticos mesmo, se tinha alguma expressão extremamente radical, mas é um filme verídico. Aconteceu. As pessoas foram lá, gente morreu, crianças foram sequestradas. E ao invés da gente falar das crianças, a gente fica falando disso ou daquilo. Querido, a gente tem que defender aquilo que é a base. E aonde está a nossa verdade? A nossa verdade está na palavra de Deus. É a Bíblia a nossa verdade. A palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar das nossas crianças. E é por isso que meu coração está tão preocupado com as crianças, porque a gente precisa cuidar das crianças. E quem é pastor, quem está muito tempo trabalhando no reino, em prol do reino, quantos casos de pedofilia você não acha que um pastor já viu?
Quantas vezes a gente num culto de cura e libertação, a gente ouve histórias de abuso. Então não venha me dizer que isso não existe, que é teoria da conspiração, porque eu sei de dezenas de pessoas que sofreram. E que a gente tem que denunciar, a gente tem que ir contra, né? Não tem graça, não tem alegria no pedófilo, irmão. Pronto, falei. Eu quero saber se ele é de direita ou de esquerda, eu não quero saber, eu quero que Deus manifeste a glória dele e as nossas crianças sejam salvas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que eu fiquei pensando, vê se não faz sentido. A gente acha que o diabo nunca vai mexer nas crianças, mas a Bíblia fala de 2 genocídios infantis. O diabo nunca teve dó de criança. Em Moisés aqui, quando Moisés nasceu, o povo de Israel, quase praticamente os meninos foram dizimados por causa de Faraó. Não teve dó. No dia que Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças. E você acha que o diabo mudou? Ele evoluiu. O diabo está mais calmo. Ele continua o mesmo, meu irmão, matando, roubando e destruindo e fazendo as obras do mal. E nós temos que denunciar, mas o mundo está mudando. Falei que ia ser cancelado, está vendo? Então nós temos que olhar para essas coisas e tirar as nossas conclusões, e não o que uma pessoa está dizendo, o que o outro está falando, o outro está conversando. Uma das comentários que eu escutei e procurei assim nas resenhas antes de assistir o filme, por isso eu fui, não, é porque dentro dessa cena tem um general militar de esquerda do país do terceiro mundo. Aí eu me lembrei que há uns 4 anos atrás nós tivemos um missionário aqui da Missões Portas Abertas, e esse missionário contando dessa guerrilha que estava acontecendo nesse país, e o quanto ele quase foi morto por ser um missionário ali. Então as realidades existem, mas o mundo está mudando, e a gente não está sabendo lidar com essa transição, e Deus está nos ensinando a lidar com essa transição. De manhã eu falei muito sobre isso, nós precisamos lidar com isso, nós precisamos entender, querido, que nós precisamos ter as nossas conclusões. Vou dar meu último exemplo e acabo, agora se prepare para me cancelar. Nós temos que orar por Israel, amém? Agora você vai ficar muito bravo comigo, mas nós temos que orar pela Palestina também. Tem gente lá que não tem nada a ver com isso, nem todo mundo é do Hamas lá dentro. Eu já estive na Palestina, eu já fui, já almocei na Palestina. Tem gente boa, tem família, vocês já estiveram na Palestina, tem gente ali, quem já esteve na Palestina, sabe que ali tem família como qualquer outro lugar. Tem gente que não tem nada a ver com essa guerra, não tem nada a ver com essa discussão toda, está morrendo de graça. Então a gente tem que orar por Israel, e tem que orar pela Palestina, e tem que pedir para Deus trazer paz, porque eu quero que esse povo seja salvo. Tem cristãos lá na Palestina que moram lá dentro. Não acredito. Tem. E nós precisamos orar. Mas na maneira como nós vivemos hoje, o mundo está mudando tão rápido, que só de eu falar isso já vou ser cancelado. Pronto, fui cancelado. E agora vamos embora para casa, porque não adianta eu pregar. Quantos ainda querem ouvir uma pregação aqui? Levante a mão. Amém. Precisamos enfrentar essas coisas, porque estamos sendo levados por esses pensamentos, levados por essas opiniões. Então eu vou dar uma dica para você. Não vou dizer se o filme é bom ou não. Vai lá, assiste você. Explica para mim o que você pensou. Mas não venha com conversa que você leu. Eu vi uma crítica essa semana que eu achei muito engraçado. O rapaz falou assim, não, o filme é muito ruim. Aí o entrevistador perguntou, você assistiu? Ele falou, não, mas eu li as resenhas. Irmão, faça meu favor, tenha pensamento próprio, né? Tenha a tua experiência, vai entender o que você viu. Eu vi ali realidades que a gente vive aqui no Brasil. Quem vê brasileiro sabe. Quem já subiu, eu já subi, talvez você não tenha subido, um morro no Rio de Janeiro, vai entender o que é. Agora mesmo eu estava pregando no Rio de Janeiro, num bairro, agora faz 2 semanas atrás, e nesse bairro nós estávamos passando, e aí o rapaz que estava me levando era do Exército, ele era sargento do Exército, né, Lu? Sargento do Exército, e eu falei, eu percebi esse bairro meio diferente. Ele falou assim, porque aqui é a milícia que manda. Eu falei, aqui é a milícia? Eu não sabia, nunca tinha ido num bairro com milícia, me senti honrado. Eu falei, quero conhecer a milícia, como é que funciona a milícia? Aí ele começou a me explicar, entendeu? E a gente já imaginou que no nosso país tem um bairro, olha o risco que eu estou correndo hoje, tem um bairro onde a milícia manda no bairro e você não pode comprar gás, a internet é só com gato, você tem toque de recolher, você tem hora para dormir, que você não pode ficar andando na rua. Eu estou falando de Brasil.
Eu não estou falando de 600 mil quilômetros, eu estou falando de 400 quilômetros de distância. E aí a gente andou, passou por um túnel, entrou num outro bairro, e aqui? Aqui não manda mais milícia. É um vida que nós estamos vivendo. O mundo está mudando, e a gente precisa se preparar para aquilo que Deus está trazendo para nós. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que Deus chamou você para algo maior. O texto que eu li, o povo de Israel está em transição. Está saindo de uma opressão, está saindo de um cativeiro, está saindo de 400 anos de escravidão, 400 anos debaixo de jugo, 400 anos sendo levado como escravos. E os egípcios disseram, não, vamos deixar esse povo embora. E de repente o faraó parou e pensou e falou assim, o que eu fiz? Como é que eu estou mandando essas pessoas embora? E resolveu ir atrás deles. E sabe como ele foi? Ele não foi com um exército pequeno, ele não foi lá conversar, ele foi com todo o arsenal egípcio para cima daquele povo que nunca tinha ido para uma guerra, que há 400 anos era praticamente escravo, que não tinha nenhuma arma, e ele foi com os carros de guerra, ele foi com tudo para cima. Olha que coisa incrível. E o povo de Israel então está amedrontado. Eu falei um pouco sobre esse medo de manhã. As pessoas entraram em pânico, falaram, Moisés, deixa a gente morrer aqui, você chamou a gente para morrer nesse deserto, por que a gente não pode morrer lá no Egito? Deixa a gente em paz, a gente preferia ter ficado lá do que ter vindo até aqui. E Moisés se levanta e fala, não tema, hoje Deus está falando para vocês que nunca mais vocês vão ver esses egípcios. E Deus faz essa libertação que você leu comigo. Mas aqui tem uma lição para nós. Uma das lições é que nesse momento Deus levanta para Moisés e fala, Moisés, você está orando? O que você está perguntando para mim? Diga ao povo que marche. E eu gosto disso, irmão. Eu gosto, porque tem momento na nossa vida que a gente tem que marchar. Não é mais ficar perguntando. Não é mais ficar falando se você vai me cancelar, não vai cancelar. Eu vou marchar para cima daquilo que eu creio que Deus quer fazer. Eu creio que Deus quer salvar crianças. Eu creio que nós temos que nos preocupar com a criança. Então, se Deus me permitir, eu abro essa escola em nome de Jesus. Mas eu quero viver aquilo que Deus tem para nós. Quantos aqui estão prontos para marchar? Não, você precisa entender. Há muito tempo você vive dentro de uma cultura, e nós vivemos dentro dessa cultura que foi boa para nós, é boa para nós, mas que a gente começou a assimilar essa cultura. Eu vou explicar o que eu quero dizer, isso é meio pesado o que eu vou falar. Nós começamos, como o povo do Egito, de Israel no Egito, começou a assimilar a cultura egípcia. Tem gente que está assimilando a cultura agora do povo, entende? Então você não chama mais o Senhor de Senhor, você chama ele do homem lá de cima. Porque é mais legal. Você não fala que é cristão, você diz que é espiritual. Porque a gente começou a assimilar coisas. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando agora. Tem muita gente fazendo isso. Está assimilando aquilo que está sendo ensinado nessa cultura hoje. Está esquecendo os valores e a sua identidade. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. É nação santa, é sacerdócio real. É povo exclusivo do Senhor. Amém? Mamãe falava assim para mim, tenha temor ao Senhor. Hoje as pessoas falam, não precisa temer a Deus. Temer a Deus é medo, Deus não quer o seu medo. Não, temor não é medo, temor é respeito. Tenha respeito por Deus. Eu não sei você, mas eu sou da velha escola. Na velha escola você agradece a Deus, você pede a Deus, você ora, fala com o Senhor. Você acorda de manhã, agradece pelo alimento. Quando você vai almoçar, você dá bom dia para Jesus. Você diz, Senhor, me leve em paz. Quando vai viajar, você ora para Deus te guardar na viagem. Quando vai fazer prova, você pede para Deus te fazer, você lembrar. Essa é a velha escola. Você acredita que o Senhor está na tua vida, meu irmão, porque essa é a sua identidade como servo de Deus. Mas esse povo ficou tanto tempo no Egito que já não sabe mais quem ele é. Ele já não sabe se ele é do povo de Deus, ele não sabe se ele é de Abraão, de Isaac, Jacó. 400 anos foi o suficiente para se misturar com tudo aquilo que eles viveram naquele deserto, tudo aquilo que eles viveram naquele Egito. E aí Deus vem agora e fala, ei, vou tirar vocês daí. E eles não entendem o que está acontecendo. Deus está mandando as pragas, Deus está mandando aquelas coisas todas para libertar o povo, e o povo está perdido no que está acontecendo. Mas agora chegou uma hora onde Deus permitiu que eles ficassem encurralados, onde Deus permitiu que eles ficassem sem saída, para que a glória dele fosse manifestada. Meu irmão, tem situações na nossa vida que nós vamos ficar sem saída, que nós não vamos saber o que fazer, mas a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. E é nessa hora que Deus fala para você, marcha, vai na direção
direção do que eu estou te falando, confia no que eu estou fazendo, creia no que eu tenho para fazer na tua vida, marcha. Eu gosto disso. Porque tem momentos que a gente quer ficar encolhido, com medo, e ficar pensando, por que isso vai acontecer assim? Sabe? E a gente precisa marchar. Eu quero só supor uma coisa. Se existe uma rede mesmo de pedofilia tão grande como essa que tem falado no mundo, esses caras marcharam. Deu para entender o que eu quero dizer ou não? Deu para entender? Nós precisamos marchar na direção do que Deus tem falado no nosso coração. Você já ficou preso, paralisado pelo medo? Já ficou travado, com medo de ser cancelado? Quantas vezes, eu estou percebendo que vai chegar um dia que o pastor vai ter que tomar cuidado com o que prega, porque senão ele vai ser cancelado. Mas aqui eu tenho treinado você para a gente vencer isso. Amém? Porque a gente precisa marchar, meu irmão. A gente precisa ir na direção do que Deus está falando conosco. Quantos estão prontos para marchar? Aqui levante a mão. Quantos estão prontos para ir caminhar naquilo que Deus fala ao seu coração? Aí você fala, pastor, mas como é que a gente vai marchar? Eu gosto desse texto, porque quando Moisés se levanta e fala para eles, olha, não temas, ele diz, o Senhor lutará por nós. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que enfrenta batalhas por nós. Nós temos um Deus que vai na frente por nós. Eu sei que eu vou entrar num assunto, eu falei que hoje vai ser um assunto polêmico, né? Que nós temos que amar os nossos inimigos, é verdade. Você crê nisso? Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. Mas eu gosto da época que a minha mãe falava assim para mim, cuidado com o que você está fazendo com o teu vizinho, porque Deus vai olhar para você. Não, você não entendeu o que eu falei. Você entendeu o que eu falei ou não? Eu sei que Deus mandou a gente amar o nosso inimigo. Mas eu gosto da época que a minha mãe falava assim, não mexe nas coisas do teu amiguinho, porque Deus está vendo. Entende o que eu estou falando ou não? Porque se a gente ainda tivesse medo que Deus está vendo as coisas que nós estamos fazendo para o outro, muita coisa a gente parava de fazer. Mas Deus ama os nossos inimigos, eu entendo, nós temos que amar o nosso inimigo. Mas se você, pensa bem no que eu estou falando, tivesse certeza que Deus ia fazer um acerto de conta com você, por causa da sua última fofoca que você fez, eu estou vendo gente se coçar. Você não fazia. Entende o que eu estou falando? Você não fazia. Porque se você não tivesse a consciência que se você falasse mal, sabe aquela pessoa que faz um monte de coisa e não tem consciência do que Deus está fazendo e que Deus pode fazer? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei se você, eu sei que nós somos da graça, eu sei que teologicamente, olha os teólogos aqui, Deus nos ensina a amar, é verdade, eu tenho que amar os meus inimigos, mas isso não quer dizer que Deus não tenha acerto de conta. Porque Deus afundou o exército inimigo no mar. Porque Deus pegou o opressor e jogou de dentro da água. Porque eles vieram com 600 carros para acabar, para levar, com o exército inteiro, para pegar aquele povo pobre, humilhado, saindo do Egito, para destruir. E Deus falou, eu vou acertar a conta com vocês. A conta de vocês não é com eles, é comigo. A glória vai ser minha. A glória do Senhor. Eu não tenho que acertar conta com ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que você tem que ter vingança. Eu estou dizendo que Deus tem acerto de contas. Que as pessoas acham que não vai pegar nada, que não dá nada, pode fazer o que quiser. Mas mamãe me ensinou uma coisa. Minha mãe falava para mim, vigia. Porque uma hora Deus pega você. Eu gosto disso. Porque isso me fez deixar de fazer um monte de coisa errada. Deu para entender o que eu estou falando ou não? Quando eu ia fazer um negócio, meu problema não era fazer um negócio contra você, porque você não ia fazer nada contra mim. Meu problema é que se eu fizesse algo contra você, tem um Deus que acerta as contas. Tem um Deus, eu não sei que hora Ele acerta, eu não sei que momento Ele acerta, mas eu já vi Deus acertar as contas. Alguém já viu Deus acertar as contas aqui, meu irmão? Tem um momento que Deus vai lá e fala assim, ei, espera um pouquinho, você está mexendo, você está machucando, você está ferindo, você está oprimindo, você está pisando, você acha que é a última pessoa do mundo, você acha que é um Deus, você acha que é intocável, e Deus vai lá e acerta as contas.
E o que vai acontecer aqui é que depois de 400 anos que esse povo ficou oprimido, havia uma promessa a Abraão, que depois de 400 anos esse povo ia sair, ia ser livre, ia sair com os despojos, ia sair com as mãos cheias, e o povo deu ouro, e o povo deu recursos, e o povo deu dinheiro, e eles saíram com sacolas de presentes do Egito, carregando o ouro da terra, porque Deus disse que eles iam sair assim, mas agora o faraó está furioso, ele quer tomar de volta, ele quer pegar tudo de volta, e Deus falou, agora não é comigo, não é com eles, agora é comigo. Deus entra com providência. Eu vou pregar sobre isso hoje. Tem gente que não vai receber essa palavra, mas você precisa entender, podem falar de você, podem imprimir você, podem dizer que você não vai ser liberto, podem falar que você não vai avançar, pode falar que você não vai sair do lugar onde você está, mas Deus não permite que eles parem aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você precisa entender, aquele que está brigando às vezes contra você, não está brigando contra você, mas está brigando contra o propósito de Deus em você. Não, você não entendeu o que eu disse. Deus tem um propósito na sua vida, e a pessoa diz, não, ele não vai assumir, ele não vai pegar, ele não vai crescer, ele não vai avançar, e Deus está falando para você, ei, cuidado, porque eu tenho um propósito para ele. O propósito de chegar do outro lado, o propósito de chegar em Canaã, a promessa feita a Abraão era de Deus. E quando o faraó estava brigando com o povo de Israel, ele estava brigando com Deus, estava brigando contra a promessa. Ah, você precisa entender isso que eu estou pregando. Tem gente que está brigando com você e está brigando contra a promessa. Tem gente que Deus falou que a sua casa ia ser uma família abençoada. E tem gente que está tentando roubar a bênção da sua casa. E você nem sabe, mas quando ele está tentando roubar a bênção da sua casa, escute o que eu estou dizendo, ele está se colocando contra a promessa que Deus falou que ia fazer na sua vida. Então marcha, não para, continua acreditando no que Deus vai fazendo, porque é Ele quem luta por você. É Ele quem luta. Eu não sei, querido, quantas pessoas me desejam bem, nem quantas pessoas me desejam mal. Eu não sei quem fala bem de mim, quem fala mal. Eu não posso saber. Aliás, nem quero saber. O que eu sei é que Deus acerta as contas. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é marchar. Faz sentido o que eu estou pregando para você? Eu sei que você está pensando, mas isso não parece legal. Mas quanta coisa a gente deixaria de fazer se a gente acreditasse que Deus acerta as contas? Quanta coisa você parava de fazer. Por isso que eu gostava de mamãe. Mamãe falava assim, Deus vai te pegar. E não é no bom sentido, era no mau sentido, Deus vai te pegar. Ah, filho, quando Deus te pegar, mamãe está aqui, tá? Aí você vai falar, mas teologia ruim da mamãe. Pode ser, mas que me ajudou bastante. Porque tem gente que é muito inteligente, tem muita teologia, mas pouca experiência com Deus, né? Não deu para entender o que eu falei, né? Às vezes eu falo muito rápido. Tem muita teoria, muita inteligência, muito raciocínio e pouca experiência. Eu louvo a Deus por as vezes que Deus me pegou. Porque eu achei que eu podia pisar, eu podia humilhar, eu podia falar, eu podia fazer. E Deus foi lá e acertou as contas comigo e falou, vem cá, você vai ter que ir lá pedir perdão. Você vai ter que ir lá e falar com Ele. Ah, eu não vou, eu não fiz nada. Vai. E você vai. Agora, por outro lado também. Tem gente que pisa, machuca, fala, ofende, puxa o seu tapete, pega o seu lugar. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, de Deus falando, eu não gosto daqueles que pagam o bem que você faz com o mal. Deus não gosta quando você faz o bem para alguém e essa pessoa te paga com o mal. 400 anos de escravidão. E agora chegou a hora de ter um acerto de contas. Quando Deus falou que eles iam sair de lá e mandou sair, a opressão aumentou. O faraó começou a aumentar e dar mais trabalho. Agora não tinha mais palha para fazer esses tijolos. Era na luta. Não tinha mais suprimento. Era dobrada as cotas. Mas Deus chegou ali e falou, agora vamos resolver isso. Tem coisas na nossa vida que o dia vai chegar e Deus vai falar para você, deixa que eu resolvo isso. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Porque a Bíblia diz, Ele cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas
você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmo 91, versículo 4. Diga aí, a fidelidade do Senhor será o escudo protetor. Mas antes disso tudo acontecer, o povo de Israel está esperando os egípcios chegar. Deus coloca uma coluna que escurece o lado dos egípcios e a luz brilha dos lados dos hebreus. Mas o povo está pensando em voltar. E eu fiquei pensando nisso. O povo está dizendo assim, não tem sepultura lá no Egito, não tem como a gente morrer lá. Isso ficou no meu coração. Às vezes a gente está num momento de transição tão forte, tão pesado, como nós estamos vivendo agora, que não tem como mais voltar para aquilo que é familiar. Eu não acredito que o mundo vai voltar àquilo que era familiar. Eu falei de várias coisas que minha mãe falava, mas eu não acredito que naturalmente o nosso ser humano vai voltar àquilo que era familiar. A gente deseja voltar ao que é familiar, mas a tendência é não voltar. A tendência é a gente nunca mais acreditar em algumas notícias, a tendência é sempre a gente ter dúvida do que a gente escuta, a tendência é que a opinião dos especialistas vão sempre soar estranho para nós, a tendência é que os crush digitais vão ser influencers cada vez maiores. Essa vai ser a tendência, a gente não vai conseguir voltar. Então o que a gente faz? A gente marcha na direção daquilo que Deus está fazendo para nós. Entende o que eu quero dizer? Eu posso pregar aqui 500 dias falando sobre você não deve ouvir só pessoas que você acha que são importantes na internet, mas mesmo assim vai estar na nossa cultura isso. O que a gente precisa é voltar aos princípios e entender que agora o que a gente tem que se apegar é um Deus que vai lutar pela nossa casa, vai lutar pela nossa família, vai lutar pelos nossos filhos, e é esse Deus que a gente vai se apegar. A gente não vai conseguir voltar mais. Não vai voltar. As inteligências artificiais não vão sair, as coisas vão estar aí, mas a gente precisa entender que ainda que não possamos voltar para aquilo que é familiar, Deus ainda tem promessas, Deus ainda tem lugares para chegar, Deus ainda tem coisas para realizar na nossa vida, Deus tem portas para abrir para nós, e Ele continua lutando por nós. Você crê nisso? Você pode levantar sua mão e dizer assim, eu tenho um Deus que luta por mim? Você pode dizer isso com toda a tua fé, eu tenho um Deus que luta por mim? Às vezes é difícil a gente sentir isso, mas existem algumas coisas nesse texto que vão mexendo comigo. A primeira é essa, nunca mais vai ter como voltar para aquilo que eu gostava daquela época, quando a gente era criança, passava o sábado e domingo da igreja. Alguém aqui passou o sábado e domingo na igreja? Acho que isso nunca mais vai voltar, né? Eu acho que não vai. Eu gostava na época que, por exemplo, dentro de tudo isso, haviam outras coisas que nós fazíamos que eram diferentes. Por exemplo, reunir-se na casa dos nossos avós, com todos os irmãos juntos para fazer almoço. Lembram disso? Eu acho que isso também não volta mais. Não volta. Estou saudoso, né? Estou nostálgico. Mas não é, é para mostrar como o mundo está mudando para você. E a gente precisa, querido, acreditar que embora a gente não possa voltar, Deus ainda tem algo para a gente avançar e fazer, e pregar, ensinar. Mas para isso a gente tem que entender algumas coisas. Uma delas é que a gente fica tentando convencer Faraó de que a gente tem que ser livre. Entende isso? Só que chega uma hora que não tem mais como conversar. Você tem que tomar uma decisão. Você precisa parar de convencer, ou tentar convencer aquele que está mudando os seus pensamentos de que você está certo. Por isso eu disse, vai lá, assiste o filme, tira suas conclusões, fala o que você acha. Por quê? Porque a gente fica tentando discutir, tentando convencer as pessoas que o nosso posicionamento está certo. E se a gente fizesse isso com o Faraó, o povo de Israel nunca ia sair do Egito. Tem uma hora que você tem que falar, basta, chega. Não vou mais discutir com você. Eu vou fazer o que a Bíblia manda eu fazer. Eu vou buscar a palavra de Deus. Eu vou buscar o que Deus está mandando eu fazer. Eu não vou discutir com você. Eu não vou falar com você. Eu não vou ficar tentando convencer.
E aí eu vou mais fundo nisso, tem muita gente que tenta subjugar, tenta vencer aquele que está oprimindo. Deus não mandou a gente fazer isso. Deus mandou a gente seguir o caminho e marchar. É Ele quem vai cuidar daquele que está oprimindo, é Ele que vai cuidar daquele que está falando, é Ele que vai cuidar daquele que está se levantando, porque Ele é quem acerta as contas. Eu não consigo cuidar, eu não consigo enfrentar, eu não sei se eu consigo ir mais fundo nisso, mas existem pessoas que ficam tentando convencer, sabe, numa conversa ruim, num trabalho que não é honesto, num relacionamento que não é de igualdade, e ficam tentando convencer o opressor que ele deveria ser diferente. Meu irmão, tem hora que você não tem como convencer, ou você toma a tua decisão e vai fazer o que Deus está mandando você fazer, ou você vai ficar a vida inteira tentando convencer. Entende o que eu estou pregando ou não? O Egito, o faraó não ia mais ser convencido, era Deus quem tinha que cuidar. E nós não vamos conseguir convencer, por exemplo, pessoas que as nossas crianças estão sendo atacadas, nós temos que cuidar das crianças. Não adianta eu entrar num debate, ficar discutindo pro resto da vida, que os nossos filhos não precisam ser expostos a certas coisas com 3, 4 anos de idade, não adianta, não adianta. Eu conversava com um pastor outro dia, e o filho dele foi colocado numa escola, criança bem pequena, acho que tinha 6, 7 anos de idade, e a escola disse assim, nós estamos agora numa fase nova. E a fase é o seguinte, o teu filho não vai ter mais horário para comer, ele não vai ter mais horário para estudar, ele vai chegar aqui, ele vai ter autonomia para escolher o que ele quer fazer. Então, se ele não quiser tomar café, ele não toma, se ele não quiser comer o lanchinho, ele não come, e na hora que chegar no horário, você vem buscar, e se ele também não quiser ficar na classe, ele pode sair. Aí esse pastor olhou e falou assim, mas meu filho tem 4 anos, como é que ele vai saber tudo isso? Ele foi até humilde, né? Eu falei, como é que ele vai saber que não tem horário para comer? Não, ele tem que ser mais, ele tem que ter autonomia. Percebe? Eu não sei como você era quando criança, mas se você colocasse um saco de bala na minha frente e comida, eu não ia comer nunca. Onde que nós estamos com a cabeça que uma criança de 4 anos vai saber? E quando nós estamos com a cabeça que ter horário, ter disciplina não faz bem para a nossa vida? Percebe? E a gente fica dialogando. E esse pai virou e falou assim, sabe de uma coisa? Tudo bem, eu não vou discutir com você, eu não vou discutir com os seus métodos, mas o meu filho não estuda aqui. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás. Minha filha foi diagnosticada com uma enfermidade que ela não podia fazer ginástica. Ela sempre gostou de fazer ginástica, fez ginástica olímpica desde criança, mas o médico pediu para ela parar. Então nós trouxemos uma carta do médico pedindo para ela não fazer educação física. E a escola virou para mim e virou para ela e falou, tudo bem, ela não vai fazer. Mas com a carta do médico, tá? Ela disse, só que ela vai ficar sentada numa escada esperando a aula acabar. E minha filha começou a chorar, falou, pai, eu fico sentada numa escada. Eu não posso sair, eu não posso fazer nada, todo mundo está, não posso nem ver a aula, eu tenho que ficar sentada numa escada. Então eu fui até a escola. Eu não queria tirar minha filha da escola. Eu não queria que ela saísse. Mas eu disse, olha, minha filha foi diagnosticada, ela não pode fazer ginástica, está aqui o laudo médico, a isenção. E ela está triste, porque ela fica sentada olhando para a parede durante 2 horas numa escada. Não é? E aí a líder a supervisora olhou para mim e falou assim, eu não posso fazer nada. Eu falei, não, deixa eu explicar. Minha filha, ela foi diagnosticada, está aqui um laudo médico, é uma surpresa para nós, ela ama fazer educação física, mas ela está se sentindo excluída, porque fica sentada olhando para uma parede, numa escada, por 2 horas. Então, pai, você tem que entender que a escola tem normas. Eu falei, deixa eu explicar para a senhora. Minha filha, você está entendendo? Não dá para discutir, meu irmão. Tem hora que você tem que tomar uma decisão. Tem hora que você tem que fazer o que tem que ser feito. E eu disse para ela, então tá bom, então minha filha não estuda mais aqui, foi um privilégio ter estado com vocês, Deus abençoe vocês. E Deus preparou uma escola melhor, ela foi para outro lugar, terminou o colégio naquele lugar, foi muito melhor ela ter saído, mas tem gente que fica discutindo com a opressão. Eu sei. Eu falei que esse era o sermão de cancelamento hoje, não falei? Tem gente que fica discutindo com a opressão.
Fica tentando convencer a escola. Não resolve. Você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. Você está esperando que Faraó mude. E Faraó não vai mudar. Ele vai oprimir você. Ele vai atrás de você com 600 carros. Ele vai atrás de você com todo o poder bélico da nação dele. Porque ele gosta da sua escravidão. Ele gosta dessa perda de identidade que você tem. Ele gosta que você não se sinta muito povo de Deus. É melhor para ele que você tenha dúvidas. É melhor para ele que você não saiba quem você é. É melhor para ele que você não conheça o que Deus tem na sua vida. É melhor para ele que você mantenha a opressão dele. Você precisa se libertar disso. Nós precisamos nos libertar disso. Eu não sei se eu estou pregando hoje para alguém aqui. Estou pregando para alguém hoje. E às vezes a gente está preso a esses pensamentos. Tem coisas que não fazem mais parte. Um dia você nasceu de novo. Um dia Jesus nasceu dentro do seu coração e te restaurou, e te chamou, e te derramou o batismo do Espírito Santo, e você foi selado com o Espírito Santo. E Ele habita dentro de você. Quantos creem nisso que eu estou pregando? Ele é o dono do teu coração, Ele é o dono da tua vida. Para que você saiba quem você é, e não para que você viva embaixo de opressão, de jugo. Não para que você viva tentando convencer o opressor de que agora você está liberto, que agora Deus te restaurou. Então você para com seus amigos depois que Deus te libertou das drogas e fica tentando convencê-lo que a tua vida está melhor agora. Eles não vão entender. Marcha. Você teve uma transformação na sua conduta. Você já não é mais aquela pessoa que vivia presa a situações que te deploravam, te humilhavam, te tiravam da essência de Deus. E hoje você mudou e está vivendo algo novo na tua vida, e você encontra essas pessoas, elas vão dizer: ai, amiga, lembra quando a gente ia ali e aqui? E você fala: não, hoje eu não vou mais. Ai, agora você está muito... Não, meu irmão, não discuta com ele. Vai viver o que Deus tem para a tua vida. Vai ser o que Deus chamou você para ser. Porque a tua identidade não está na conversa com o opressor. A tua identidade está quando você busca o Senhor. É dele que vem a tua identidade. A identidade do povo de Israel não estava no Egito. A identidade do povo de Israel estava na presença do Senhor. É dele que vem a tua identidade. Está recebendo essa palavra no seu coração? Quantas vezes a gente está tentando convencer pessoas que nós mudamos, que Deus fez algo na nossa vida, e você fica tentando viver isso. Essa necessidade, sabe, de se encaixar, está fazendo você esquecer quem você é. Vou repetir. Essa necessidade da gente se encaixar, está fazendo a gente se esquecer quem a gente é. Quem você é? Povo de Deus. Quantos aqui nasceram do Espírito? Quantos aqui receberam Jesus como seu Salvador? Quantos aqui são filhos de Deus, meu irmão? Essa é a sua identidade. Entende o que eu estou pregando? E aí a gente fica tentando se encaixar, e a gente vai falando essas coisas que eu falei. Deus, o homem lá de cima. Sabe o que eu estou dizendo? Eu sigo a palavra, mas não sigo toda a palavra. Meu irmão, você está esquecendo quem você é porque você quer se encaixar. E você não pode esquecer quem você é porque você quer se encaixar. Porque é desse jeito que te oprime. É desse jeito que te prende. Você tem que lembrar quem você é. Você tem que entender que Deus chamou a sua vida para algo maior, para aquilo que Ele tem. Então eu vou terminar assim. Eles estão perseguindo você, mas Deus tem um acerto de contas. Meu irmão, eles estão perseguindo as nossas crianças, mas Deus tem um acerto de contas. Ah, meu irmão, eles estão perseguindo a igreja, mas Deus tem um acerto de contas. Está lá em Apocalipse o acerto de contas. Eles estão falando que a gente está pregando e que a gente não devia falar. Esses dias, algum tempo atrás, eu estava num país da América do Sul, e um camarada começou a falar sobre Jesus. E
Eu fiquei ouvindo ele falar de Jesus, eu nunca vi tanto ódio por Jesus numa pessoa só. Eu vou explicar. Ele começou a culpar Jesus por todas as cruzadas e ataques espanhóis, como se fosse Jesus que tivesse feito aquilo. E eu fiquei chocado. Porque eu nunca imaginei que Jesus fosse um dia ser odiado. É estranho falar sobre isso, né? Mas eu vi uma pessoa dizendo: olha, esse Deus dos cristãos, esse Jesus, mas a Bíblia diz que quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então deixa eu dizer isso para terminar. Eles não podem ficar entre você e o que Deus quer fazer em você. Diga aí, ninguém pode ficar entre mim e o que Deus quer fazer. Tem muita gente que quer ficar entre você e o que Deus quer fazer. O faraó achou que podia ficar entre Deus, o que Deus queria fazer, e o povo judeu, o povo hebreu. Mas ninguém podia ficar entre o que Deus queria fazer com eles e eles. E quando o faraó ficou no meio, foi aí que Deus julgou. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Deus tem coisas para fazer na sua vida. Deus tem promessas. Deus tem portas abertas. Deus tem planos. Deus tem chamados. Deus tem algo que Ele está convocando você para fazer. E ninguém pode ficar entre você e o que Deus quer fazer na sua vida. Quando as pessoas ficam entre entre mim e o que Deus quer fazer na minha vida, eles não estão contra mim, eles estão contra Deus, porque é Deus que quer fazer na minha vida. Tem coisas que as pessoas acham que podem ficar entre você e o que Deus quer fazer, mas elas não podem ficar. Elas não podem ficar. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai realizar. Você crê nisso que eu estou dizendo? Então você não tem que se preocupar, você não tem que ficar preso, você não tem que esquecer, você tem que continuar andando, olhar para a parede de água, olhar para a terra seca, olhar para o outro lado onde você quer chegar e continuar marchando. E deixe Deus cuidar, deixe Deus acertar, deixe Deus levar o que tem que ser levado, deixe Deus julgar o que está oprimindo, deixe Deus tirar o que está entre você e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu creio muito nisso. Ninguém pode ficar entre a promessa de Deus e a minha vida. Todos que ficarem no meio não estão brigando comigo, estão brigando com Deus. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa parar de tentar se identificar, de tentar ser aceito. Você é do Senhor. É do Senhor. Tua vida é dele, tua família é dele. Você crê nisso que eu estou dizendo? Eu terminei no culto da manhã com essa palavra. O povo de Israel, o problema do povo de Israel é que eles estavam correndo de alguma coisa, ao invés de correr para alguma coisa. Eles estavam correndo do faraó, ao invés de estar correndo para Deus. E tem muita gente hoje que vive assim, correndo da crise, do problema, da dificuldade financeira. Por isso que eles estão na igreja. Mas Deus não chamou você para vir na igreja para correr disso. Deus chamou você para correr para Ele. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que tudo isso que eu preguei dessa transição vai ser resolvida se você correr de. Você entende o que eu quero dizer? Vou deixar eu dar um exemplo aqui mais claro. Imagina que alguém chega para mim e fala assim: eu quero mudar minha vida financeira. E ela diz assim para mim: eu quero correr das dívidas. É uma coisa, não é? Agora eu vou dizer para você, a mesma pessoa diz para mim: eu quero correr para a abundância financeira. Tem diferença ou não? Muita diferença. Quem quer correr das dívidas vai acabar resolvendo seus problemas, mas vai voltar nas dívidas. Agora quem quiser correr para a sabedoria financeira não vai nunca mais voltar para a dívida.
Entende? O povo de Israel, todo o tempo no deserto, ele vai correr ele vai correr do deserto, ele vai correr da falta de água, ele vai correr da falta de pão, ele vai correr da falta de alimento, mas você não vê o povo de Israel correndo para Deus. No momento que Moisés sai, eles correm para os deuses, ao invés de correr para Deus. Deus está chamando você para correr para Ele, meu irmão. É isso que Ele está dizendo: marcha, vai na minha direção. Sou eu que vou levar a sua família para depois dessa transição. Sou eu que vou cuidar da sua casa. Sou eu que vou cuidar dos seus filhos. Mas você precisa correr para mim. Tem gente que vem à igreja e ela começa a buscar a Deus, é uma bênção, ela é cheia do Espírito Santo, ela ora, porque ela está correndo de alguma coisa, ela está correndo do divórcio, ela está correndo da enfermidade, ela está correndo dos problemas, ela está correndo das crises, o filho dela está em crise, ela está correndo dos problemas do filho, e ela está na igreja, então ela está orando, ela não perde um culto, ela não perde uma live de oração, ela está em todas, porque ela está correndo entende o que eu estou pregando? Mas chega uma hora que Deus entra com providência, a vida acalma, tudo fica bem, a casa melhora, o divórcio já não está mais tão iminente, os filhos já não estão dando tanto trabalho, e aí ela não sabe porque um esfriamento começou na vida dela. Deixa eu explicar, vou explicar. O esfriamento começou na sua vida porque você parou de correr de coisas que você acha que estão resolvidas, então agora você não precisa mais correr. Mas na verdade você não devia correr você devia correr para. Porque aquele que corre para Deus nunca mais vai se separar de Deus. Aquele que corre para Deus nunca mais vai ficar correndo de coisas. Porque Ele que diz para você: não tema, sou eu que luto por você. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que luta pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Agora, eu vou dizer para você, quando as pessoas correm elas não ficam muito tempo na igreja. Porque assim que os seus problemas estiverem resolvidos, elas vão falar: bom, agora eu não preciso mais de Deus. Até que um próximo problema aconteça, então ela vem e fala: olha, estamos aqui, não tem live de oração, mas por que acabou aquele culto de libertação? Ela nunca veio, mas agora está correndo de alguma coisa, então ela vem para o culto de libertação. Mas quando a pessoa está correndo para Deus, ela não precisa de nada disso, porque ela continua buscando a Deus, mesmo nos momentos. Ela fala assim: Ele é o meu redentor, Ele é o meu vingador, Ele é o meu acertador de contas. É Ele quem cuida da minha vida, é Ele quem me dá a identidade, é Ele quem me chama, é Ele quem diz para mim que eu não posso retroceder, mas que eu vou marchar na direção daquilo que Ele tem para a minha vida. Ele é o centro da minha vida. É triste quando a gente vive anos e anos correndo então você corre para sobreviver, entende? Ao invés de correr para a abundância. Tem diferença. Quem corre para a sobrevivência vai sempre estar dando um jeito, sabe? Dando um jeito, esquentando a janta, dando um jeito, está sobrevivendo. Quem corre para a abundância vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus está chamando essa igreja aqui para derramar graça, para derramar unção, para dizer: ei, vocês têm uma identidade nesse tempo de transição. Quem é você? Quem é você? Você é servo, você faz parte do plano de Deus, tua família é do Senhor. Corra para Ele, corra para Ele. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? É dele que vem, é dele que vem. Mas as pessoas estão fazendo, eu não sei, deixe Deus acertar contas com ela. Porque ninguém vai ficar entre o plano de Deus da minha vida e eu. Ele pode achar que fica, mas não fica. Pode achar que se levanta, mas não levanta. Porque Deus tem os seus propósitos. Se você está pronto para correr para Deus, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora, quero clamar pela tua vida. Eu sei que Deus está falando conosco. Precisamos às vezes nos posicionar. Coisas que a gente não gosta de ouvir nem de pensar, mas Deus vai nos conduzir. Você que está de pé e está correndo para Deus, levanta a tua mão e quero ver você. Diga aí: Senhor, nessa noite eu estou correndo para o Senhor. Eu cansei de correr da opressão, do medo, do fracasso, da dúvida, e eu estou correndo para o Senhor. Dá um brado aqui, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer.
Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.